Olá, essa é a nossa última videoaula da disciplina Fundamentos da Alfabetização e nós chamamos de videoaulas 3 e 4, porque nós vamos tratar do último assunto que temos a tratar, que é com relação às fases da alfabetização, e faremos também uma revisão do que nós vimos até agora, para que possamos aí nos preparar para a avaliação conclusiva, ok? Então, iniciando aí o nosso semestre, nós falamos sobre a evolução aí do processo de alfabetização, dos fundamentos da alfabetização, e o que é importante nos depararmos, né, é a concepção da alfabetização a partir dos anos 80, né, que é influenciada por Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro, em que a criança é um ser ativo, ela elabora suas próprias hipóteses. Houve uma transferência nessa transição aí do foco da alfabetização, então saindo do aprender e passando para dar atenção ao aluno como foco importante, e a questão da necessidade de o professor trabalhar na alfabetização com diversos materiais e principalmente atualizados. Então, jornais, revistas de história, livros de histórias, gibis, propagandas, embalagens, painéis, cartazes. Então, trazer a realidade do momento para a sala de aula. Isso é importante no processo de alfabetização. Nessa concepção, o aluno tem uma importância grande, porque ele irá transformar as informações dadas em conhecimento. Mas o professor, o educador, não menos importante, irá planejar, organizar as diversas situações de uso da língua e da escrita. No processo de alfabetização de Paulo Freire, né, o aluno é estimulado a articular sílabas, formando palavras extraídas da sua realidade. Paulo Freire trabalha bastante a necessidade, né, da discussão de experiências de vida do aluno no momento do processo de alfabetização. E é bastante importante que nós leiamos aí com atenção o texto que fornecemos sobre o método de Paulo Freire, até por como surgiu, para quem surgiu, né? Isso é bastante relevante. O método dele, ele divide, né, em três etapas, e ele chama a etapa da investigação, que é aquela em que as palavras e temas centrais são buscados na própria biografia do grupo de alunos, né, daqueles alunos com os quais nós vamos trabalhar. A etapa da tematização é buscar um significado social para aquilo que ele está aprendendo e vendo, né, para que ele tenha uma consciência do mundo vivido. E a etapa da problematização, onde se busca uma visão crítica do mundo. Então, a partir do processo de alfabetização, de aprendizagem, busca-se uma visão crítica do mundo. Também, né, além das fases, Paulo Freire indica que para a prática, para a execução desse método, né, ele pensa em 5 fases importantes. Então, o levantamento do universo vocabular do aluno, então é o trabalho do professor antes, quando vai preparar o material para a alfabetização. Escolher palavras selecionadas desse próprio universo, né, do qual ele pesquisou. Criação de situações existenciais, então é bastante relevante aí no método Paulo Freire. Elaboração de fichas roteiro, que auxiliam aí o trabalho do professor, do coordenador. E a elaboração de fichas para a decomposição das famílias fonéticas. Então, que o professor tem que ter isso bastante elaborado, facilitará o seu trabalho aí, utilizando o método de Paulo Freire de alfabetização. E conclui-se, né, a partir de alguns teóricos, né, alguns teóricos falam sobre esse processo, esse método de alfabetização de Paulo Freire, dizendo que é mais do que um método que alfabetiza, é uma ampla e profunda compreensão da educação que tem como cerne de suas preocupações a natureza política. Então, Paulo Freire trabalha bastante nessa questão de o aprendizado, o conhecimento relacionado aí com a questão política.
Emília Ferrer é uma outra autora, uma outra teórica, né, que nós estudamos aí no decorrer do semestre, que propõe também um processo de alfabetização. E nesse processo proposto por ela diz que a leitura e a escrita são sistemas construídos paulatinamente. Então, tem que ir, né, passo a passo. As primeiras escritas devem ser consideradas como produções de valor do aluno. A gente não pode desvalorizar isso, né, e não dar atenção. Porque, na verdade, tudo que ele faz, né, no intuito de usar o alfabeto, a alfabetização, é para representar algo. Então, tem que ser relevante, o professor tem que valorizar essas produções. Ferreiro propõe 6 propostas, né, sobre o processo de alfabetização inicial. Então, ela diz que deve-se restituir a língua escrita em seu caráter de objeto social, né, isso também aí batendo com o pensamento de Paulo Freire. Emília Ferreira se baseia bastante em Piaget. Aceitar que todos na escola podem produzir e interpretar escritas. Então, ninguém pode ser desvalorizado, porque ele não vai conseguir, né? A gente tem que acreditar que todos podem. Permitir e estimular a criança para que ela tenha uma interação com a língua escrita, né, em variados contextos, e ela se encante realmente com o processo da sua própria alfabetização. Permitir o acesso quanto antes à escrita do nome próprio, isso é uma forma de a pessoa valorizar, né, eu consigo escrever o meu próprio nome, né, ainda nos dias atuais isso é importante. Não supervalorizar, por outro lado, a criança, achando que ela de imediato compreenderá a relação entre a escrita e a linguagem. E não fazer correção gráfica ou correção ortográfica imediatamente, né, nas primeiras escritas da criança. E para concluir, né, o que dizem sobre o processo de alfabetização de Emília Ferreira, disse que na concepção dela, né, seria correto se interrogar se através de que tipo de prática a criança é introduzida na linguagem escrita e como se apresenta esse objeto no contexto escolar. Então, é importante isso, né? Relacionar realmente a escrita e a leitura com a escrita e leitura de mundo de cada criança, né? Da criança. E ela diz, né, ainda, isso é uma fala da própria Emília Ferreira, que as dificuldades e fracassos nas séries iniciais da aprendizagem da leitura e da escrita é um problema que nenhum método vai solucionar, né? Na verdade, ela diz que ela não apresenta um método pedagógico especificamente, mas ela revela processos de aprendizagem das crianças. E isso faz com que o professor consiga aí elaborar um bom processo de alfabetização segundo a linha construtivista aí de Emília Ferreira. Alfabetização e letramento tem uma diferença, né? Há uma diferença nesses dois vocábulos, nessas duas palavras. A alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e se adquire habilidades para lidar com a leitura e a escrita. Então, é o processo inicial ali. E letramento já é o uso dessas competências de leitura e da escrita. Disse que, né, são coisas que têm aí definições diferentes, mas os dois processos, né, são diferentes, mas indissociáveis, andam juntos, né? Há também aí um dado importante que nós só vimos aí no nosso último texto, né, que eu enviei para vocês sobre o processo de alfabetização. Os autores, os teóricos, eles classificam, né, fases para o processo de alfabetização e eles selecionam 4, né, formas de dividir o processo de alfabetização. Então, eles dizem que tem o pré-silábico, onde a criança registra garratuchas, né, desenhos, e esses desenhos não têm uma relação direta da escrita com os sons, então às vezes ele escreve algo, né, e o som daquilo está bem diferente daquilo que ele lê, de uma forma bastante diferente daquilo que está escrito.
O processo silábico, ele já estabelece relações entre os sons e as letras, né? Mas ele mistura um pouquinho, utiliza letras, pseudoletras, números, né? Então faz ainda aí uma mistura nesse processo. O processo silábico alfabético, ele utiliza os dois níveis, né? O silábico e o alfabético. Mas ele acrescenta às vezes letras em algumas sílabas ou às vezes reprime, né, restitui, tira algumas letras necessárias para algumas sílabas. E o alfabético, né, é onde a criança consegue compreender especificamente o sistema linguístico e como ele se organiza. Aí ela já consegue ler e consegue representar as palavras em pequenas frases. É isso, né, esse nosso último momento aqui, há bastantes textos aí para vocês lerem, então revisem todo o material enviado, as videoaulas, os vídeos que eu propus que vocês assistissem no decorrer desse semestre, façam aí uma revisão nos textos, uma revisão dos exercícios e estarão plenamente preparados para a nossa avaliação conclusiva, tá bem? Então até lá, um abraço a todos.